Olá, pessoal, boa tarde. O título da minha pesquisa, ainda que provisório, é Análise da proposta curricular para o ensino de matemática, primeiro grau, São Paulo, década de 1980. Eu sou Gisele de Gouveia, meu orientador é o professor Dr. Wagner Rodrigues Valente. E o tema da minha pesquisa é Estudo dos novos saberes relativos ao ensino e à formação de professores de matemática, sedimentados na proposta curricular de São Paulo de matemática para o ensino primário na década de 1980. Essa reforma do ensino paulista, materializada na proposta, reorganiza e produz novos saberes. Nesse sentido, compreender como se deu a sua elaboração aponta para uma maior clareza de como, num dado tempo, por exemplo, estão em tensão os campos disciplinar e profissional, além dos personagens envolvidos na elaboração desse documento oficial. E aí eu trouxe nesse slide uma imagem, né, da proposta que eu estou analisando. E, nesse sentido, eu venho buscando a construção de elementos teórico-metodológicos para analisar a produção de novos saberes para o ensino e para a formação de professores de matemática nos primeiros anos escolares. E aí, quais são esses elementos teórico-metodológicos? Esses elementos são os campos, né, no caso disciplinar e profissional, o conceito de expert e expertise, no sentido de mostrar por que o grupo GEMAT, né, está interessado nesses dois conceitos, e as reformas educacionais e a proposta curricular para o ensino de matemática, que é a que eu estou analisando. E aí, de acordo com a aula passada, né, e as leituras, eu trouxe, o nosso grupo optou por trazer fragmentos, né, dessas leituras, e aí eu trouxe alguns fragmentos aqui. Vou começar com o Sertou, de 1982, trazendo dois fragmentos aí que eu acho bastante importante e relevante para a pesquisa. Então, o primeiro é, em história, tudo começa com um gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho, né? Daí eu lembrei, né, que no ano passado nós lemos, né, aquele texto monumento e documento, né? Então, na verdade, nós estamos diante de um monumento, e aí quando a gente pega esse monumento e faz o estudo, né? E aí ele vira um documento. Então, eu acho que isso é bastante relevante para a pesquisa. E segundo, né, a utilização das técnicas atuais de informação leva o historiador a separar aquilo que, em seu trabalho, até hoje esteve ligado à construção de objetos de pesquisa e, portanto, das unidades de compreensão, acumulação dos dados, informação secundária ou material refinado. Ou seja, né, o nosso objeto de pesquisa ele não é dado, e sim ele é construído ao longo da nossa pesquisa. E isso é bastante relevante também. E aí, Gisborg, de 1989, ele fala que é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis e menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia. Lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos, das mãos e dos pés, né? Ou seja, que comparando, né, o pesquisador como sendo um investigador, né, mesmo, né? Ou seja, ele vai ali nos pormenores, onde, ao pegar uma fonte, por exemplo, ele vai ali onde nenhum pesquisador olhou, né? Ele vai para o ponto onde nenhum outro pesquisador tenha se atentado. E aí esse também é um trabalho bastante importante do pesquisador em História da Educação Matemática. E aí, Valente, né, 2007, eu também trago dois fragmentos, né? O primeiro sendo a argumentação desenvolvida alinha as investigações de caráter histórico no âmbito da educação matemática. A história da educação, assim o trabalho defende a ideia da necessidade dos historiadores da educação matemática ficarem de posse do instrumental utilizado por historiadores em seu ofício de produzir história. E também esse lugar é a história e, mais especificamente, a história da educação. Assim, o esforço do grupo, no caso GEMAT, é o de ficar de posse de uma base teórico-metodológica utilizada por historiadores, né? No sentido da construção dessa base teórica ser o mais próximo aí de instrumentos utilizados por historiadores.
E aí eu agradeço, né, por terem me ouvido. Espero que tenhamos uma ótima tarde de discussões, né? Muito obrigada.